Bom dia, irmãs e irmãos. Como franciscana, eu lhes saúdo com paz e bem. Gostaram? Que bom! Nesta manhã do quarto domingo da Páscoa, a ressurreição de Jesus, embora tenhamos celebrado de uma forma não prevista, e bem diferente, não é mesmo? Mas estamos felizes em celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. A proposta de oração para o dia de hoje é rezarmos mais uma parábola de Jesus, a parábola do fermento, ou seja, a parábola sobre a expansão do reino de Deus. Com uma escuta contemplativa, acolhida, ouçamos o que Jesus nos diz. O texto está em Lucas, capítulo 13, versos 20 a 21. A eficácia exige perder-se. Ouçamos o que Jesus nos diz. Com que eu compararia o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique levedado. Num silêncio profundo, retomemos em nossas Bíblias o texto e deixemos que suas palavras ecoem em nosso interior por uns instantes. Muito bem. Agora eu lhes convido a darmos um breve mergulho diferente, um mergulho culinário. Com certeza nem todos nós somos peritos em culinária, né? Eu entendo de muita coisa, mas de culinária não muito. Vamos lá. Que tipo de fermento temos? Encontramos o fermento químico, que normalmente vem em forma de pó. Fermento biológico, que encontramos em tabletes ou desidratado. Temos também o fermento natural, fruto de cultura de leveduras. Agora, quais são as condições necessárias para a eficácia dos fermentos? Consideremos algumas. O fermento perde-se no anonimato. Ele se integra com outras substâncias. Ele também dissolve-se totalmente, sem perda de sua essência transformadora. Interessante, não? Agora, como se dá o processo de levedar uma massa? No nosso caso, uma multidão que clama pela presença, a mensagem de Jesus. Tomemos o fermento novamente. Consideremos algumas características da ação do processo do levedar. Primeiro, ele interage
com o diferente, o desconhecido, e possibilita a visibilidade, a expansão. Um outro elemento que caracteriza os fermentos é que ele passa pelo desafio do cozimento, processo, passa por o forno, mas sempre em companhia fiel e solidária com outras substâncias. Por assim dizer, os fermentos não suportam a inércia, o autocentramento. Eu fiquei pensando que até parece que os fermentos ouviram o apelo do Papa Francisco para descentralizarmos de nós mesmos. Será? Uma outra característica interessante dos fermentos é que eles agem silenciosamente e são perseverantes. E sabem de uma coisa? Sem selfies. Estamos numa cultura de muitos selfies, né? Também, uma outra característica deles é que eles dão visibilidade ou empoderam, atuando com as demais substâncias. Sua presença faz grande diferença transformadora nas massas. Ele doa-se multiplicando-se, ou multiplicando pouco em abundância generosa. O que isso tem a ver conosco? Ai, 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 que saudade eu tenho daqueles cafezinhos, tempos de outrora, cafés farturentos partilhados lá no Centro Loyola. Voltaremos a tê-los, se Deus quiser. Passemos a olhar-nos diante deste novo inesperado que está acontecendo. Mas antes gostaria de fazer algumas considerações. Jesus ressuscitado se manifesta a nós em nosso cotidiano, na vida diária. E o reino de Deus acontece no concreto de nossas realidades, sejam elas desafiadoras, sejam festivas. Nós gostamos de uma festinha de vez em quando, não é mesmo? Então, agora, mais profundamente do que temos feito, mergulhemos em nós mesmos e com ternura verifiquemos a nossa percepção de nós mesmos, frente à pandemia 2020. Gostaria, porém, de lembrar-nos que ninguém caminha a partir de como e de onde deseja estar, mas caminha a partir de onde se encontra. E tendo isto presente, podemos nos questionarmos: como me percebo no contexto atual e que disposições tenho frente ao futuro pós-pandemia, planetário, interconectada, com múltiplos fatores e aspectos? Que sentimentos eu tenho? Estou com surpresa? Sinto-me uma pessoa assim, nocauteada? Insegura? Talvez desanimada? Raivosa? Há pessoas que estão indignadas com a situação, com raiva. Sinto-me sem saída?
ou talvez como que engaiolada, com medo ou até em pânico, como algumas pessoas afirmam sentirem pânico, tristeza profunda, depressão. Eu me percebo uma pessoa realista com o que está acontecendo, já de alguma forma imaginando ou até projetando algumas realidades decorrentes desta pandemia. Me vejo uma pessoa acolhendo o inesperado e com fé, com esperança, com criatividade. Me percebo também vivenciando esse tempo movediço, repleto de inseguranças, do não saber, apoiada em Jesus ressuscitado e guiada por sua luz na passagem pelo túnel tenebroso. Ou me vejo negando a realidade trágica e colocando a própria vida e a vida das outras pessoas em risco de contaminação ou talvez até de morte. Que outros sentimentos percebo em mim? Nossa, que variedade de sentimentos, hein? Somos farturentos. Ai, ai. Com gentileza, confiança e certeza do amor generoso de Deus por nós, perguntemo-nos como tenho experimentado os desafios deste tempo. Eu os experimento como oportunidade, graça? Aproveito para retomar o essencial da minha vida? Tenho vivenciado mais profundamente uma revisão de prioridades e de discernimento quanto às minhas escolhas, quanto à minha organização de vida. Aproveito este tempo para um aprofundamento espiritual, de alguma forma. Tenho me envolvido em reorganizações assim internas, de coisas, de agenda. Aproveito também esse tempo mais prolongado, sem tantas atividades externas, para cultivar ou reatar vínculos afetivos, ou para expandir criativamente minha capacidade de solidariedade samaritana, escuta contemplativa, comunicação gestual, sonora, gráfica, artística, virtual e outras formas. Tenho buscado resgatar as experiências mais significativas, iluminadoras já vivenciadas no decorrer do meu itinerário de vida. Tenho sentido este período que deve passar
como uma forma de desacelerar o ritmo frenético e talvez de tempo curto para fazer muitas coisas que vão ficando acumuladas. Tenho experimentado a expansão da comunhão solidária e também para abraçar de alguma forma esta humanidade ferida, abraçá-la através de orações, poderia ser de pensamentos e mensagens positivas, embora estejamos numa espécie de confinamento. Sinto como uma graça deste tempo o poder rememorar intensamente a presença de Deus, o mesmo Deus que caminhou com seu povo pelo deserto, pelos desafios, conquistas, e que está caminhando comigo, conosco, e quem sabe, talvez, de uma forma que eu, você, não temos percebido ainda. Tem sido uma graça o experimentar bem de perto, às vezes com uma certa dor, desconcertamento talvez, o que significa a finitude e a vulnerabilidade humanas. Este tempo poderia ser caracterizado também como oportunidade para desmascarar as minhas ilusões de tudo saber e de controlar. Desmascarar, né? Se devemos usar máscaras, parece meio contraditório, né? Mas aqui nos referimos às máscaras internas que usamos, né? Experimento também como graça, às vezes de uma forma até um tanto desconcertante, perceber as pessoais onipotências, arrogâncias, certo individualismo, apegos, talvez competições que temos cultivado ou dado espaço em nós. Que agraciados somos, irmãos e irmãs. Temos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como a expressão mais autêntica e visível do reino de Deus entre nós. E para aprendermos com Ele como vivenciar, testemunhar e expandir o reino, identifiquemos em Jesus de Nazaré as expressões e a eficácia do fermento do reino de Deus. Focaremos a maneira de ser de Jesus. E eu destaco aqui alguns elementos que nortearam a sua prática, a sua vida. Uma que muito forte em Jesus é o desapego e a entrega generosa de si mesmo. Toda a sua vida foi uma vida de entrega, de doação.
se fez solidário e com uma solidariedade preferencial para com os pequenos, os sofredores e excluídos do sistema sociopolítico, religioso da época. Sempre ele demonstrou uma justiça amorosa, não legalista. A misericórdia foi, assim, uma grande revelação de Jesus. O Pai misericordioso, o Pai que perdoa. Tantas vezes ele usou a expressão para diversas pessoas em contextos diferentes. Vai em paz. Ele também, nos seus encontros com as pessoas, ele demonstrou uma acolhida incomparável. Valorizou e dialogou com o diferente, não o considerou como ameaça, como motivo talvez de desprezo, de rechaço, né? Aprendeu, possivelmente lá na escola de Nazaré, como usar o saber e o poder como serviço às pessoas. E fez tudo isso com muita humildade. O sinal de sua humildade foi o próprio processo de encarnação. Um Deus todo-poderoso que veio habitar entre nós, conosco, de uma forma muito humana, muito simples. Começou como uma criança aprendiz. Ele também demonstrou uma profunda intimidade com o Pai e os seus discípulos. E ele deseja manter essa intimidade conosco também. E, por causa de sua grande afeição, se fez obediente à vontade do Pai. Ele era muito afeiçoado ao Pai. E sua presença transformadora foi uma forma de expressar todo o jeito de ser de Deus. Integrou as pessoas no sistema cotidiano da vida, no ritmo da vida, não é? Especialmente as pessoas marginalizadas, as mulheres, os doentes, aqueles que portavam alguma deficiência. E, por incrível que pareça, chamou discípulos e discípulas e chama nós, hoje, também, para com ele testemunharmos e expandirmos o reino. Ele enfrentou os desafios a partir da força encontrada no diálogo e na confiança incondicional no Pai, iluminado pelo Espírito Santo, o mesmo que habita em nós. Foi fiel à sua missão recebida do Pai, fiel até o fim. E qual era essa missão? Expandir o reino. Também chama-nos muito a atenção, e é algo muito consolador para nós, o encontro que ele manteve com as pessoas, no contexto de vida que elas se encontravam. E ele as encorajava, as libertava, reconhecia sua dignidade, as motivava à conversão e a um novo sentido de sua existência. Nós temos, por exemplo, São Mateus, que era um cobrador de imposto, funcionário do Império Romano, muito detestado. Agora, algo que Jesus não tolerou de forma alguma foi as opressões, o legalismo religioso, que era muito abundante naquela época, os abusos de poder, as discriminações, exclusões, privilégios, a concentração de bens e de recursos, a hipocrisia dos fariseus. Agora, nós temos uma consolação muito grande.
mesmo com nossos limites, as nossas luzes e sombras muitas vezes mesclados, Jesus confiou-nos a expansão do reino. Ele nos diz: anunciai o reino aos seus irmãos. Ide, testemunhai e anunciai o evangelho a toda criatura. Testemunhem. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele nos convidou para sermos companheiros e companheiras dele nessa missão e não nos abandonou. Ele nos encorajou, dizendo: coragem, minha gente. Eu venci o mundo, não tenho medo, não temais, estarei com vocês até o fim do mundo. E toda a vida de Jesus foi uma expressão do cuidado carinhoso, amoroso de Deus. Isso ele fez pelos seus ensinamentos, pelos alertas que ele nos fez e continua nos fazendo. Então, somos muito privilegiados e privilegiadas, não acham? Com certeza, irmãos e irmãs, cada uma e cada um de vocês já tem o seu modo preferido de rezar, o seu método, com seus conteúdos. Porém, eu ouso apresentar uma maneira que não nega o que sentimos, mas integra os nossos sentimentos na experiência, vamos dizer assim, do todo da nossa vida, sem rejeitar nada. A experiência psicoespiritual é apenas uma sugestão para rezar as experiências que temos feito desse contexto, no contexto em que estamos vivendo, né? Então eu apresento alguns passos assim, de uma forma muito simples, mas explicada, que talvez possa ajudar alguém, não é? Para algumas pessoas tem sido muito útil. Primeiro, tomar consciência da presença de Deus, que está próximo a você. Pedir a Jesus a graça dele transformar seus sentimentos negativos, talvez, ou pessimistas, no vinho bom, vinho da vida nova, como ele, em Caná da Galileia, transformou a água em vinho nobre. Até surpreendeu lá o noivo que preparou a festa. Seguindo, ajuda a identificar os sentimentos que lhe habitam, tais como eles se apresentam. Considerá-los sem nenhum critério de julgamento, admitindo que eles emergem, sem sua permissão e por algum motivo. E levar em conta que eles permanecerão em você enquanto você se focalizar neles e alimentá-los e desejar conviver com eles. Ai. Certos sentimentos chegam até nós ou emergem em nós como que inquilinos indesejados. E às vezes temos dificuldade de dialogarmos, de acolhermos e admitir que nós experimentamos tais sentimentos. Também nos ajuda a fazer memória das experiências, de quantas vezes você e eu nos sentimos mais frágeis, necessitados,
incapazes de lidarmos com certas situações, e o quanto Deus lhe acolheu, tem me acolhido, com terno, paciente e infinito amor. Ai, que maravilha, não é? Um outro momento, ele é constituído de tornar o assunto de seus tempos de escuta orante e dialogar com uma das pessoas da Santíssima Trindade, com aquela que você tem maior intimidade, proximidade, né? Confiança, talvez. Ou dialogar com Nossa Senhora, ou com os santos de sua devoção. Então, conversa com eles, escute-os a respeito, né? Tudo numa, assim, uma escuta aberta, diálogo contemplativo. Em seguida, escolha um salmo bíblico de sua preferência, ou escreva o seu próprio, por que não? Ou uma oração, ou alguma iluminação, interpelação, a partir de sua experiência, de seus momentos orantes. E por que não pedir Jesus para rezar por nós e por outras pessoas, especialmente aquelas que menos amamos? Que ele reze como ele rezou por Pedro ao Pai. E no final, dê graças a Deus por sua presença fiel, seu amor incondicional, por essa experiência de diálogo, de escuta, de interação com ele, espiritual. A seguir, eu apresento alguns elementos que poderão ajudarem na elaboração de um compromisso pessoal. Pessoal, mas extensivo à comunidade, à família, ao ambiente de trabalho e a outros aspectos da vida. Então, primeiro ponto. A partir da contemplação de Jesus, do seu modo de expressar a essência do reino, podemos nos questionar: que interpelações ele me faz hoje? Essas interpelações podem fazer parte deste compromisso. Como me comprometo a ser fermento do reino mais eficaz no contexto atual e do futuro pós-pandemia planetária, interconectada a múltiplos fatores e aspectos? Talvez possamos aí colher alguns elementos também para comporem esse compromisso. E sempre é bom expressar seu novo compromisso de uma forma escrita ou expressa num gesto ou símbolo. Isso nos ajuda a refrescar a nossa memória no dia a dia, em meio ao corre-corre, não é? E depois de todo esse processo, ofereça ao Senhor esse compromisso e peça a Ele a ajuda de vivê-lo fielmente, de concretizá-lo, e aguarde a sua confirmação. É muito simples, não é? Mas
Para quem não tem prática ainda, pode ser um instrumento assim, não é, de auxiliar neste processo. Fica aí a sugestão, então, não é? E que Deus nos ajude. E aqui terminamos a reflexão para esta manhã, mas eu gostaria ainda, minha pilha é nova, né? Minha bateria é sempre carregada. Então, gostaria de reforçar alguns elementos que poderão serem ou continuarem sendo fontes de vigor interior e relacional. E sinto que mais do que nunca, muito oportunas neste tempo de pandemia. E eu sugiro algumas já familiares a nós, outras nem tanto, talvez. Vejamos. Sagrada Escritura. Podemos alimentar-nos mais da Sagrada Escritura, que já é um instrumento que temos e é acessível a todo lugar, toda hora, né? A maioria de nós já possuímos os textos sagrados, especialmente o Novo Testamento, que tem uma linguagem um pouco mais familiar a nós. Também alimenta-nos muito a oração pessoal, comunitária, familiar. E mais do que nunca necessitamos desses instrumentos para o contexto atual. Um outro alimento também muito oportuno é ampliarmos a nossa comunhão universal. O que é isso? Entrarmos em sintonia, interação com as pessoas, os irmãos, as irmãs que estão espalhados aí pelo mundo, pelo universo afora. Mas como? Uma das formas é pela gratidão, pelo cuidado solidário de tantos irmãos e irmãs que continuam, muitas vezes até correndo o risco da própria vida, continuam cuidadosamente trabalhando para que, a exemplo de Jesus, tenhamos vida. Então, cabe a nós, nessa comunhão universal, sermos gratos. Aí tantas pessoas, os garis coletando o nosso lixo, não é? Os caminhoneiros transportando nossa comida, os donos e trabalhadores de supermercados, não é? Os profissionais da saúde em suas múltiplas especialidades estão aí trabalhando dia e noite. Então, vivendo essa comunhão solidária, nós podemos colaborar com eles e elas, fazendo a nossa parte, nos cuidando e cuidando de nossos irmãos, numa atitude de comunhão solidária. Ajuda-nos também nesse tempo a eliminarmos tudo que nos traz tristeza, medo, assim, numa expressão bem popular, tudo aquilo que nos puxa para baixo. E importante é alimentarmos, desenvolvermos atitudes esperançosas e cultivarmos pensamentos positivos. Os pensamentos criam desejos, os pensamentos motivam sentimentos, reações, não é? E de uma forma ou de outra nós acabamos expressando aqueles pensamentos, sejam positivos ou negativos. Então é preciso muito cuidado, né? Um outro aspecto muito importante é ampliarmos a nossa participação
na vida dos irmãos e das irmãs. Participação também das celebrações, orações, atualmente de uma forma digital, né? Enquanto durar a pandemia, né? Mas nós temos tantas programações culturais saudáveis, filmes, né? Por exemplo, programas, temos muita coisa boa aí à nossa disposição, não é? Um outro elemento que pode nos ajudar a dar vida a este nosso tempo, especialmente para quem sente tempo sobrando, né? São as leituras. Em nossa cultura não temos tanto hábito de ler como existe em outros países por aí, né? Eu tenho visto crianças que devoram livros. Então, e com um prazer enorme de dizer que leu 2, 3 livros, 4, 5 por mês. Mas leituras, nós temos muitas leituras que motivam um maior humanismo, crescimento pessoal, interacional com as pessoas, com o planeta. Então, é muito importante, né? Criarmos ou desenvolvermos mais esse hábito de leitura. Muitas pessoas têm devoção a certos santos, né? A certas denominações atribuídas a Nossa Senhora. Poderiam ler as histórias, as aparições de Nossa Senhora, a vida desses santos e santas, alguns escritos aí de grandes mestres e mestras espirituais, não é? Então, seriam formas saudáveis. Essas sugestões eu faço para, deixo como uma espécie de atividade caseira, não é para o nosso dia de hoje, né? E agora passaremos para o momento de oração individual. E eu já antecipadamente eu lhes agradeço pela companhia agradável, pela acolhida desta partilha, reflexão. Talvez tenha sido um tanto longa, né? Mas eu agradeço. Foi muito bom estarmos juntos. Daqui a pouco teremos uma partilha que sempre são muito enriquecedoras, iluminadoras, e as faremos na medida do possível, via instrumentos digitais, eletrônicos. Por enquanto, porque logo, logo voltaremos para o Centro Loyola, se Deus quiser. Então, boa continuidade para a nossa oração. Um grande abraço sororal, abraço de irmã.